Boas festas! Confira dicas para passar o Natal e o Ano Novo com mais saúde. Saúde sexual. Cresce o número de jovens com AIDS no Brasil. E confira comigo a previsão do tempo, as condições do trânsito e do transporte público. Tabagismo. Confira os riscos que o hábito de fumar causa na sua saúde. Estes são alguns dos destaques do Conexão Saúde que começa agora. Olá pessoal, muito bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2014. Nós estamos ao vivo para todas as unidades de saúde da cidade de São Paulo. Agora são exatamente 11 horas e 40 minutos. Para a gente começar o nosso Conexão Saúde desta quinta, a gente pede para que você solicite ao gerente ou responsável da unidade que você está para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Assim você confere todas as notícias especiais que a gente separou para você e ainda tem previsão do tempo, condições do trânsito, do transporte público e muito mais. Então peça para o gerente ou responsável da unidade que você está para que ele ou ela aumente o volume da televisão. Neste mês de dezembro, a gente celebra a luta mundial contra a AIDS. É por conta disso que hoje eu estou usando esse laço, que é o logo do Programa Municipal DST-AIDS da Secretaria de Saúde da capital paulista. E também o símbolo do HIV-AIDS. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde no começo deste mês mostram que mais de 730 mil brasileiros têm a doença. O destaque negativo ficou para os jovens entre 15 e 24 anos. Entre 2004 e 2013, a taxa de detecção nesta faixa etária passou de 9,6 para 12 casos por cada grupo de 100 mil habitantes. Isso mostra que alguns jovens não estão se preocupando tanto com HIV/AIDS, né? Mas seja jovem ou não, é importante ressaltar que o vírus ele não tem um grupo de risco específico. Ele pode contaminar qualquer pessoa. Por isso, faça sempre exames regulares para ver como está a sua saúde e, claro, não se esqueça da camisinha, não é mesmo? Retire seu preservativo masculino ou feminino em qualquer unidade de saúde da cidade de São Paulo. Em São Paulo, aqui na cidade, a situação da doença também é agravante. Isso porque a capital paulista concentra mais de 12% dos casos de AIDS no Brasil. Além disso, a cidade vive uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis. Para justamente reduzir o contágio de DSTs na cidade e ampliar as ações de prevenção, o Programa Municipal DST-AIDS da Secretaria de Saúde de São Paulo fechou uma parceria com diversas ONGs da cidade. Elas atuam com pessoas que já vivem e convivem com HIV/AIDS, bem como realizam medidas de prevenção. Além disso, algumas delas trabalham em regiões com públicos específicos. Desde novembro, o Conexão Saúde tem exibido uma série de reportagens especiais sobre esta parceria da Secretaria de Saúde com as organizações não governamentais. E a matéria de hoje são os jovens, que, como a gente falou agora há pouco, foi o grupo que apresentou um grande crescimento na taxa de detecção da doença. A juventude é um momento muito especial de nossas vidas. É quando normalmente se faz novas descobertas, inclusive do próprio corpo. Nessa fase, muitos adolescentes iniciam suas relações sexuais, tornando necessária uma correta orientação sobre o assunto. Para aproximar os jovens da questão sexual, ampliar as ações de prevenção e até diminuir o contágio das doenças sexualmente transmissíveis na capital paulista, o Programa Municipal DST-AIDS da Secretaria de Saúde de São Paulo criou uma parceria com diversas ONGs da cidade. No final de 2012, 17 projetos foram selecionados para receber investimento justamente do Programa Municipal. Deste total, 3 são voltados para os jovens. E após mais um ano de parceria, chegou a hora dessas associações mostrarem os resultados obtidos neste período. Para isso, a Secretaria Municipal da Saúde organizou um encontro com os 3 projetos.
Além de apresentarem os frutos colhidos durante a associação, as ONGs puderam ainda trocar experiências e conhecer as atividades de cada uma. Então, aqui na Zona Sul, as 3 ONGs participantes, então apresentaram uma parte, deu um gostinho do que elas trabalham. Isso foi muito enriquecedor para nós, então poder conhecer um pouco mais do trabalho, a importância do trabalho, em relação à prevenção. Eles trabalham muito bem as questões voltadas para direitos humanos, vulnerabilidade, sexualidade, então violência. Então são temas fundamentais para que a gente possa facilitar o acesso dos jovens às questões de prevenção às DSTs e AIDS. Uma das organizações não governamentais parceiras da Secretaria da Saúde é o Conviver é Viver, que conta com um trabalho voltado não só para jovens, mas também para adultos. Então, há 22 anos que a gente tem já o Conviver, E ele começou só para trabalhar com soros positivos, Era uma casa específica para isso. E agora, com o tempo, a gente foi passando e a gente agregou à comunidade, independente de ser soro positivo ou não. A ONG possui diversas atividades lúdicas, em que a conscientização é feita através de passos de dança, a cada movimento, no meio da descontração. No Conviver, no momento, nós temos balé, a dança para adulto, a aeróbica, a karatê, judô e agora nós vamos entrar com taekwondo também. São atividades que mudam a vida e o jeito de ver o mundo de cada participante. Eu já cheguei numa fase assim um pouquinho depois da adolescência, então eu já estava bem conscientizado, mas aprendi a me aperfeiçoar mais ainda e transmitir também para os outros adolescentes. Outra iniciativa que também apresentou parte dos trabalhos realizados durante a associação com o Programa Municipal DST-AIDS foi o projeto da Estratégia Saúde da Família, que conta com grupos para jovens em diversas unidades básicas de saúde da Zona Sul. Então a gente trabalha juntamente. O profissional de saúde que vai com a gente junto nos grupos dos adolescentes. O resultado mais importante que eu achei foi dos adolescentes eles conhecerem os trabalhos que existem dentro das UBS, porque poucos deles conheciam. No final, os jovens encenaram uma peça que abordou temas discutidos nos encontros dos grupos. Uma forma mais divertida de falar sobre assuntos importantes. Ficou mais fácil para entender também, porque todo mundo que ouvia falar de HIV, AIDS, achava que era um monstro de 7 cabeças. Agora, como se a gente estivesse passando por aquela situação durante a peça, então a gente sentiu aquilo, a gente percebeu como que era, como funcionava, e foi uma forma mais fácil da gente aprender. A terceira organização presente no evento foi o EPA, que possui o projeto Tipo Assim, direcionado para os adolescentes. O EPA é o Espaço de Prevenção e Atenção Humanizada, uma ONG voltada para o trabalho de prevenção à DST-AIDS. Então a gente vê se consegue baixar esses índices, não só de doença, mas também desigualdade social, se a gente consegue minimizar isso daí. Não mascarar, mas realmente minimizar. Os participantes do projeto realizaram uma série de oficinas que lidam com temas que vão desde a violência doméstica a formas de prevenção sexual. A gente aprendeu a se preparar melhor, tinha gente que não sabia nem como colocar a camisinha aí, por isso que não usava. E como ensinou, a gente já aprendeu sabendo que a camisinha não só protege de você não ter o filho, mas sim de pegar as doenças. O jeito de abrir, eles ensinaram a gente a abrir no escuro assim, ou mesmo no claro. Nunca abrir com a boca, sempre usando a mão. A gente não sabia o que era se a gente tinha um corpo erótico, a gente não sabia de muitas coisas. Então eles implementaram isso na minha vida. Os trabalhos desenvolvidos por essas associações só reforçam que educação e saúde podem andar lado a lado. A prevenção é muito importante, uma vez que reduz ou até elimina as chances de ocorrer problemas futuros. E ao começar essa prática com os jovens, cria-se a possibilidade de se formar homens e mulheres mais conscientes. Não deixe de fazer a sua parte. Faça sexo seguro. Faça sexo com camisinha. Retire o seu preservativo gratuitamente em um dos serviços municipais de saúde de São Paulo.
Muito legal essa iniciativa, né? Que o Programa Municipal DST-AIDS da Secretaria de Saúde de São Paulo e essa parceria com as ONGs. Esse trabalho é muito importante para a conscientização e também para aquelas pessoas que vivem e já convivem com o HIV/AIDS. No caso da matéria que a gente acabou de assistir, essas ações são voltadas para os jovens, então, essas 3 ONGs, esses 3 projetos que são voltados para os jovens. E como a gente falou aqui no começo do programa, foi justamente esse público que apresentou um crescimento bem maior do que aqueles das outras faixas etárias nesse setor da AIDS. Então, os jovens apresentaram esse crescimento da detecção da AIDS. E como a gente viu na reportagem, no finalzinho, é bom a gente ressaltar, ó, gente, você pode retirar gratuitamente preservativo masculino, preservativo feminino em qualquer unidade de serviço da cidade de São Paulo, ó, masculino e feminino. Esses 2 é o que você pode retirar gratuitamente em qualquer unidade de saúde aqui da cidade de São Paulo. É importante você fazer a sua prevenção, faça sexo seguro e vamos ajudar a diminuir o número de AIDS e a contágio de DSTs de modo geral, também o HIV aqui na capital paulista. Mas vamos mudar de assunto agora. Hoje é dia 11 de dezembro, faltam exatamente 13 dias para a véspera de Natal e 20 dias para a chegada de 2015. Justamente por estarmos nesta época de festas, o Conexão Saúde separou uma série de dicas para você aproveitar essas datas especiais de forma saudável. E quem conta pra gente essas dicas é quem? É a Jamile. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Thiago. Vamos contar junto? Claro, né? Então a gente separou algumas dicas que a gente encontrou para ajudar a pessoa que está começando aí final de ano, já começa a pensar que vai ser difícil, que tem o calor, as festas, a gente come mais. Então a gente separou algumas delas para orientar a população no que deve ser feito, né? O que pode ser feito para ajudar nessa fase. A gente sabe que dezembro já entra em época de festa, né? E a gente o ano inteiro fica se alimentando bem e no final do ano... Enfia o pé na jaca. Exatamente, né? Então aqui são as dicas que algumas das dicas que a gente separou, né? Para a pessoa aproveitar melhor essa época de festas da forma mais saudável, né? Muito bem. Vamos começar então. Vamos começar. Primeira coisa, hidratação. O período, principalmente a gente vai entrar no verão, a partir do dia 21. Exatamente. Começa a esquentar mais, consequentemente a gente sua mais, que às vezes até é chato, né? Você tenta pôr até uma roupa mais fresquinha, mas não adianta, o suor é intenso. Por que eu tô falando do suor? Porque quando você sua, você perde líquido. Sim. Então você precisa repor esse líquido. A melhor forma qual é, Thiago? Se hidratar. Hidratar. Que pode ser tomando água, não apenas água. Evitar algumas bebidas que não são tão saudáveis, óbvio, a gente sempre fala disso. Então, água, chá, sucos. E uma ótima opção é a água de coco. Sim. Né? Que ela repõe muito mais os nutrientes e aí você pode usar como um repositor também, é melhor do que a água. Exatamente. Fica uma dica boa. A gente sempre ressalta, né, falando sobre hidratação ainda, certo, que a água, né, gente, não é necessário você esperar sentir sede. Quando você sente sede, é que o corpo já está necessitando de água. Então, é sempre tentar tomar ao longo do dia, utilizar a garrafinha, um método tradicional e eficaz, né? Para você lembrar de tomar água regularmente. Se antecipar, né? Exatamente. Como você falou, a água de coco é uma delícia, né? E ajuda a hidratar bastante o corpo, faz bem, né? Bom, próxima dica. Além de fazer bem, ainda é saborosa. Exatamente. Outra dica, que também é muito bacana de falar, é que no verão a gente tem que optar por roupas mais leves. Não apenas em mangas mais curtas, mas também com tecidos mais leves, não é? A pessoa se sente melhor e vai ajudar a passar por essa estação de uma forma mais confortável. Exatamente. Certo? E outra, no final do ano normalmente faz calor, né? Então é muito bom passar o ano novo, passar o Natal com uma roupinha leve, né? E dá pra fazer umas combinações bem legais também. Abusar da saia, dos shorts, né? Aproveita que essa é a fase. Exatamente. Mais uma. A parte de exercícios físicos é importante a gente falar que tem que praticar o ano inteiro. Exatamente. Mas tem algumas dicas que envolvem a prática de atividade física, que é o quê? Tenta fazer atividade física nos horários mais frescos, né? Antes das 10 da manhã, após as 16 horas. Além disso, a gente também pode,
novamente, usar roupas mais confortáveis, ou então fazer uma atividade física que não seja com o sol, mesmo que esteja no horário melhor, né? Em sombra, regiões melhores. Exatamente. Porque a gente reforça o ano inteiro aqui no Conexão que a atividade física não é só pro ano novo. Por que eu vou fazer atividade física no ano novo? Fortalece músculo, a gente pode ajudar a perder aqueles quilinhos que a gente ganhou na ceia, não é mesmo? E também, né, faz bem pra autoestima você perder a barriga, né, ficar melhor, ficar mais saudável. A atividade física faz bem pra muita coisa no corpo, envolve a questão da saúde, né? Reduz colesterol, ajuda na pressão alta também. Então é muito importante praticar atividade física, gente. E a gente ressalta aqui no final do ano, a gente fala ao longo do ano inteiro aqui no Conexão Saúde, mas a gente está falando agora do final do ano, porque atividade física sempre faz bem para a saúde, é uma dica que a gente separou e, claro, como a gente comentou agora, ajuda a perder aqueles quilinhos a mais na ceia de Natal, né? E outra, que a pessoa chega no calor, acaba falando, não, tá tão quente, fica com uma preguicinha, não quero ir. Não, é agora que tem que ir mesmo, porque depois vai passar as festas de final de ano, você vai se arrepender. Confia em mim, você vai se arrepender, porque vai chegar com uns quilinhos a mais e aí vai querer correr atrás dos prejuízos. Sem contar que a atividade física tem que ter a regularidade, principalmente as aeróbicas. Não adianta você parar e aí depois achar que vai retomar com o mesmo pique que você tinha, com a mesma função que fazia. Não vai estar pior, né? Vai ser mais difícil. Então, nem que diminua um pouquinho, mas continua fazendo atividade física, que lá na frente você não vai se arrepender. E tem duas situações aqui também, né, Jamile? Primeiro que a pessoa às vezes faz atividade física o ano inteiro, chega no final do ano e perde todo o ritmo, né? Fala assim, eu já fiz o ano inteiro, final de ano, vou largar a mão. Né? Exatamente. Foi o que você falou, né? Você precisa manter um ritmo, faz muito bem pro corpo. E a segunda situação é aquela pessoa que não fez atividade física o ano inteiro, quer aproveitar o final do ano, é o famoso projeto verão, né? Quer ficar maravilhoso. Mas, às vezes, uma atividade física muito intensa também pode fazer mal pro nosso corpo. Às vezes, só um educador físico vai poder te dar um treino certo, de acordo com as suas necessidades, né? E, claro, muita gente aproveita justamente o verão para entrar em forma, mas o verão não é a justificativa para você ficar bem. Claro você pode pegar esse projeto, verão, e chamar projeto vida, né? E colocar para sua vida inteira atividades físicas. Esse atleta de fim de ano é igual atleta de final de semana, eles são primos, né? Eles são do mesmo tipo, só numa fase. Não, tem que ser regular. É importante, a gente não podia deixar de falar. Perfeito. Mais uma. Bom, quantas vezes a gente não ouve falar que não adianta ficar um período muito longo sem alimentação? Faz muito mal. Faz muito mal pro organismo. Então, é difícil, assim como a água, que tem que se regrar a se hidratar, você também é importante que você tenha uma alimentação regular. A sugestão é que seja de 3 em 3 horas. Se passar um pouquinho, se for um pouquinho antes, não tem problema. Não, o importante é você se lembrar de se alimentar. Porque senão, às vezes você fica talvez 6 horas sem comer, pode dar uma tontura, pode dar um desmaio. Então, é perigoso mesmo, né? Então, se acostumar, às vezes ter um petisquinho na bolsa ajuda muito. Sim. Tem que ter algumas estratégias. Além da água, já joga ali uma barrinha, alguma coisinha que seja mais saudável, né? Opte por uma alimentação mais saudável. E tente se regrar, ter sempre à mão uma alimentação regular e saudável. Claro, né? Não adianta nada comer de 3 em 3 horas um hambúrguer, né? Não tem como Quer dizer, fazer isso. Vai adiantar pra engordar, né? Aí sim. Exatamente. Uma fruta é uma dica boa também, né? Um iogurte desnatado, né? Uma fruta também é bem tranquilo. Por que a gente também fala dessa alimentação de 3 em 3 horas agora no fim de ano? Porque a gente acorda na véspera do dia 24 ou mesmo no dia 31, almoça, enfim, e quer esperar a ceia. Eu vou almoçar e só vou comer na ceia. A gente chama de almojanta, né? Exatamente. Faz almojanta já. Come poucas vezes no almoço, quer ficar em jejum praticamente para comer bastante na ceia. Gente, claro, todo mundo quer aproveitar a ceia de Natal, a ceia de fim de ano, quem tem a oportunidade, mas é importante se alimentar de 3 em 3 horas. No dia 24, no dia 25, enfim, em todas as fases da sua vida, coma regularmente e de 3 em 3 horas. Como a Jamile ressaltou, às vezes não tem como. Você, às vezes passa um pouquinho, mas não tem problema. O importante é você não fazer jejuns muito longos. Tem gente que fica às vezes 12 horas sem comer. Até. Faz muito mal para a saúde. É uma educação alimentar e depende de você. Claro, exatamente. Bom, vamos lá. Mais uma dica. Isso é muito importante. Então, nesse período, o que acontece? A gente falou do calor excessivo para hidratação. Isso. O calor excessivo interfere também na qualidade dos alimentos.
Então você tem que ficar muito atento e atenta ao alimento que você compra. Quando tá lá no estabelecimento que você prefere, aí da sua preferência, você vai comprar. Então, todo o alimento que você for comprar, você tem que ficar atento se tá ou não tá com qualidade. Exatamente. Né? Olhar, se atentar à validade do produto, as condições do alimento, se a fruta tá amassada, enfim. Tem que reparar. Além disso, quando você vai levar para sua residência, também tem que ficar atento na forma de armazenamento. Então, uma dica boa para passar é assim, você mantém as frutas e os legumes que você quer manter refrigerado, né? Porque tem gente que gosta de comer fresquinho, sem estar gelado. Exatamente. Mantém na parte mais baixa da geladeira. E na parte mais alta, ou no refrigerador, os produtos que precisam de uma refrigeração maior. Perfeito. Vamos salientar também que as carnes, um dia no máximo, né, no congelador, aí você tem que estar no freezer. Mas se você quiser consumir e para descongelar, passa para o congelador, não bota na pia, que é perigosíssimo, e depois já pode utilizar. Perfeito. Certo? É muito importante isso que a Jamile está falando, né? Porque muitas pessoas aproveitam essa época de fim de ano, que tem a oportunidade de fazer uma ceia na própria casa e estoca a alimentação, né? Claro, não tem problema, você pode comprar com antecedência, não precisa porque fica muito cheio, né? Exatamente. Tem preguiça de enfrentar fila, Sim, acaba acontecendo. É normal, todo mundo pode fazer. Quem nunca? Claro. Mas o que a gente está ressaltando aqui é como você conserva esses alimentos na sua casa. Isso. Principalmente uma salada, frutas e saladas, principalmente esses alimentos desse tipo, é importante você comprar o quanto mais próximo da alimentação. Exatamente, né? porque estragam mais rápido nessa época também, não é? Uma outra dica que a gente fala também, muitas pessoas, né, Jamile, aproveita as festas de fim de ano, principalmente o ano novo, para ir pra praia, não é? E aí, o cuidado com a alimentação e a seleção que a gente tá falando é muito, né? Maior, é. Aquele queijinho quente, aquele churrasco de gato na praia, o milho verde, o coco, né? Quanta opção de alimento a gente não tem. Frituras, né? Exatamente. Salgados, pastel. Aquele camarão, aquele sol escaldante, aquele camarão... E frita no sol, né? Tamanho ao sol. Então, é muito importante, gente, prestar atenção nesse detalhe, né? Sim. Principalmente comércio ambulante. A gente não tá falando só da praia. Aqui na cidade de São Paulo tem também. E faz calor aqui. Ontem mesmo abriu um sol por volta do meio-dia, né? Fez calor aqui na cidade de São Paulo. A gente vai falar da previsão do tempo mais pra frente. Mas é muito importante, então, essa parte das boas festas pra se aproveitar e depois de comer não ter aquele problema de saúde. Já pensou passar dia 31, dia 25 no hospital? Não dá, né? Não. Vamos aproveitar, então, as boas festas seguindo essas mesmo. dicas. E outra, desconfiou? Não compra. Não compra. Não Perfeito. consome. Mesmo que você já tenha comprado, né? Achou que não, né? Já passou o tempo, tá muito tempo guardado, não consome. É melhor. É melhor do que arriscar. Claro. Dor de cabeça no final de ano ninguém quer. Ninguém quer. Vamos Próxima mais dica. uma. Aí Padrão, envolve né? um pouco do que a gente conversou antes, né? De uma maneira geral, manter uma alimentação saudável. Não dá pra ser só no final do ano. Isso é o ano inteiro, então a gente só tá reforçando mais uma vez que tem que manter uma alimentação saudável. Perfeito. E outra, né, Jamila, que a gente tá falando ao longo dessa apresentação, né? Eu tive uma alimentação saudável o ano inteiro. Vocês estão falando pra mim que no final do ano não posso fugir um pouquinho? Não, a gente não tá falando isso. Poder pode. Não deve, pode, mas pode. Você pode comer um pouquinho a mais na ceia, sim, aproveite o fim de ano. Mas claro, né, no dia seguinte, enfim, na mesma semana, já volte com a sua alimentação. Até porque o corpo estranha, né? Você segue uma alimentação saudável de 3 em 3 horas. Exatamente. Aí você vai lá e come um absurdo, né, de gordura. Então, vai fazer mal. A dica de sempre é atividade física e alimentação saudável, né? Essas duas práticas ajudam a ter uma vida muito mais saudável. Com certeza. Dá pra enfiar o pé na jaca desde que você se regre a ter durante a semana na sua vida, né? Um dia ou outro fugir de uma dieta saudável, de uma alimentação saudável, tudo bem. O drama é quando isso vira regularidade e a alimentação saudável vira exceção. Perfeito. Aí não dá certo. Exatamente. Mais uma dica. A gente não pode ignorar o fato que todo mundo gosta, nem todos, né? Mas algumas pessoas gostam de tomar uma bebidinha, vai estourar uma cidra, um champanhe, cada um vai pro seu gosto. Ou então, na praia, caipirinha, que é uma delícia. Cerveja também. Cerveja, tem tantas coisas. Então, além do fato de ter o álcool, que já tem uma caloria, também tem o problema do açúcar, né? Por exemplo, a caipirinha. Entuxa de açúcar porque fica mais gostoso. Ou bota um leite condensado. Vai aumentando a caloria. Então é um alimento muito calórico e que tem um outro prejuízo. O álcool, ele atua desidratando o corpo. Então já tá num calor excessivo. É diurético também, né? Ele vai eliminando esse líquido do corpo e a pessoa vai precisar se hidratar ainda mais. Então fica atento. Quando você optar, toma menos, toma pouco.
mas também se hidratar um pouco mais quando estiver ingerindo álcool é importante. Tem Claro. gente fina que diz que tem que tomar sempre uma tacinha, um copinho de água junto. Não é à toa, acho que é por causa disso, né? Da hidratação. Exatamente. Então, gente, a dica é essa. Muitas vezes falam assim, ah, final de ano tem um champanhe, vamos celebrar. Claro, tem que aproveitar. A cidra, a família fica toda satisfeita. Claro, tem que aproveitar brindar. mesmo. Aproveite essa oportunidade para celebrar. Se você tiver oportunidade, né? E muita gente, o problema, essa é a dica que a gente está dando, que as pessoas exageram no álcool, né? Tudo isso que aquela Jamile falou, da questão do açúcar, da bebida ser diurética, que a gente precisa repor essa água, a questão dos acidentes, né? Também. Não é? Nossa, falando nisso, bebida e direção, nem pensar. Não. Então, se você vai utilizar o carro depois das comemorações, deixa pro dia seguinte, celebra com a família em casa, não tem problema. Vai de táxi, vai de ônibus, vai de metrô, dá um jeitinho de não usar o carro. Exatamente. Então, evite o excesso de álcool para não prejudicar a sua festa, a celebração da sua família e a dos outros também, né? Então, o álcool é gostoso, claro, muita gente aproveita. Com moderação. Exatamente. Né? Então, esta é a dica pro fim de ano. Que o champanhe também faz Estoure. parte da festa, né? Champanhe, a cidra e a caipirinha, a cerveja e tudo mais. Bom. Vamos lá. Aí também a gente não pode deixar de falar. Quando fala em alimentação saudável, em contrapartida é evitar alimentos gordurosos. Sim. Né? Ou com muito açúcar também, né? São exemplos de alimentos que não são tão saudáveis. Exatamente. E esse é do Natal e fim de ano a gente sabe que tem bastante, né? Repetindo. Doce e gordura. Claro. Repetindo, gente. A gente não tá falando pra você deixar de comer, mas comer com bom senso, com moderação também. Claro. Né? Agora, Jamile, fala de uma coisa muito legal. Essa parte é muito A gente boa. falou de dicas gerais, a gente falou da ceia de Natal. A gente aqui não vale só pra ceia de Natal, como também pode fazer pra ceia do Ano Novo, né? E a gente separou algumas dicas. Por exemplo, o que comer na ceia de Natal? Algumas dicas saudáveis. Como a gente está ressaltando aqui, você pode fazer a ceia do seu jeito, né? Sim, cada família tem sua jeito, tradição. tem a farofa, tem a maionese, Sim, né? Exatamente. Então a gente separou algumas dicas que você pode acrescentar na sua ceia. Ou esse ano quer mudar, fazer uma nova ceia, a gente está dando uma dica que pode ser mais saudável. Vamos ver a primeira lista, então? A gente é magras. Isso. Tá errado ali, Tá errado né? ali, é magras. A gente começa falando o quê? A ceia tradicional, ela é uma herança europeia. Sim. Então, o que acontece? A gente acaba indo para algumas carnes mais gordas, vamos chamar assim. Isso. Né? Então, vamos substituir. Uma dica, vamos tentar substituir dessa vez e escolher aquelas mais magras. Quais seriam elas? Carnes magras seriam peru, o frango, o chester, peixe, lombo de porco magro, que já existe também para vender. Sim. Aí, inclui aí nessa lista, além dessas carnes magras, vamos optar por uma saladinha verde. Exatamente. Né? Uma fruta que não tenha muito açúcar, sem caprichar sei lá, no creme de leite, no chantilly. Com a fruta mesmo. A própria fruta, dependendo da escolha que você faz, você pode até fazer uma salada de fruta que fica muito bom. Claro. Né? Não precisa ir pro açúcar. Sim. E tem mais lista. Mais lista. Além das frutas, das saladas verdes, também optar por legumes, inserir legumes na ceia. Ou o arroz tradicional, se der pra pôr um arroz integral. Exatamente. Se der, né? Se não der, também vai no arroz, mesmo, mas come menos. Além disso, as sobremesas, Algumas a gente dicas, tem algumas dicas de sobremesas pra você experimentar. Frutas frescas, como eu tinha falado. Usar gelatina, que também é um alimento super barato, super saboroso. Sim. Panetone, não pode deixar de falar que tem panetone. Mas... com moderação, também. Né? Então tá. E também tem uma opção muito vasta de sementes, que são pistachas, nozes, castanhas e avelã. Vou dar uma dica dessa parte aí. Tenta ir para um estabelecimento que venda esse tipo de fruta com mais barata. Nessa fase, que tem muita oferta, né, dá para pesquisar. Porque é um alimento caro. Exatamente. Saudável, mas é caro. Sim. Então, dá uma pesquisada, escolhe uma delas, faz um arroz com um pouquinho de semente, que já fica com cara de Natal, não fica? Fica gostoso, né? Gostoso. Então, gente, essas são algumas dicas que você pode adotar na sua ceia a partir de hoje mesmo. Se você já estiver preparando. Já vai programando, né? E já anota aqui, são algumas dicas saudáveis para a sua ceia de Natal. E são coisas gostosas, né, Jamile? Dá para fazer uma ceia gostosa com tudo isso daqui, né? Fazer uma boa ceia. Então, lembrando, gente, panetone, cuidado com o panetone, é uma dica gostosa. Porque é bem calórico, tem açúcar. Exatamente. Mas a gente não pode deixar o panetone de fora. Eu né? tenho uma dica de panetone maravilhosa. Dica. Coloca o panetone em pedacinho e põe no forno.
Fica tostadinho, aí você bota com sorvete, o pessoal vai achar que é comida estrangeira. Você vai ver que delícia que fica. Olha a dica da Jamile, então. Nessa. Sorvete variado, panetone, o que tem gotinha de chocolate fica muito bom. Depois você testa e você me conta, tá? Vou ver. Vou anotar, porque, gente, essas dicas aqui que a gente falou, tudo gostoso, não é porque é saudável que tem que ser ruim, né? E como a oferta é maior, nesse final de ano, vai ter muita gente fazendo, né, vendendo panetone, vendendo as sementes, então você consegue, de repente, um preço bom. Dá uma pichinchada aí. Claro, né? Pesquisar, a cidade de São Paulo é enorme, né? Você vai achar. Pois é. Bom, a gente falou o que tem pra comer. Isso. E pra beber, Jamile? Pra beber, vamos lá. A gente sabe da bebida, né, que a pessoa vai querer pelo menos brindar, mas claro. Assim, no restante do dia ou do mês aí, né, dos meses que virão, optar por sucos naturais, a água. Antes disso, né? Muita água. Às vezes a pessoa fala, não gosto de tomar água. Então vamos tentar um chá. Que é uma substituição, só com um pouquinho, né, de sabor. Pode ser, de repente você se adapte. Ou então, o champanhe, até duas taças acaba sendo uma medida boa. É uma dica, né, que a gente separa. Se quiser tomar, já tem uma quantidade boa, né? Boa, 2 taças. Pra saborear, fica até pra brindar, pra conversar, fica legal. E o vinho... Também entra nessa mesma linha do champanhe. Então, gente, olha as dicas aqui. Você já notou tudo que você pode separar para comer e agora também as dicas para você beber. Sucos naturais, chás, como a Jamile ressaltou, que pode ser uma substituição. Muita água, se você puder, intercale enquanto você está comendo. Se beber durante a alimentação não é tão legal. Mas depois, né? Você está conversando, toma uma água, você está conversando de novo, toma um suco. E água de coco. Né? Água de coco também, que a gente já ressaltou. Isso. E aqui da bebidas alcoólicas, a gente está sugerindo até 2 taças. Isso varia, boa, né? Tem gente que já 2 taças já não gosta tanto. Tranquilo, é só uma sugestão. É o máximo, é o limite. Você deve ter percebido que a gente não colocou refrigerante aqui. Não. Por quê? Aí eu falo assim, nossa, gente, não vai ter um refrigerante na minha ceia? Pode ter, mas é melhor evitar, né? Já que é uma ceia mais saudável. E eu acho que quando você disponibiliza para tua família, tá bom, tem o refrigerante ali, mas também você coloca um suco, tem gente que vai optar por tomar o suco. Sim, então dê a chance, né, da pessoa não optar pelo refrigerante. Coloca um chá gelado, fica uma delícia nossa, chá também. gelado, faz um chá mate ali, coloca um gelinho, fica divino. Exatamente, então muito bom. Tá tranquilo. A gente já falou de sobremesa já no outro slide. Agora a gente vai falar o que deve evitar na ceia de Natal. Vamos ver. Agora fica... Né, o oposto daquele slide do que pode. Então, as carnes gordurosas, exemplo de carnes gordurosas. É o tender, o leitão, a costela, são carnes que você vê até, né, quando prepara ou antes de preparar, que a quantidade de branquinho que ela tem é maior que a gordura. Então, evitar esse tipo de carne, quando você até for comprar, dá uma perguntada, às vezes você não sabe, pergunta. Né, o açougueiro amigo, ou a pessoa que estiver vendendo a carne, vai saber te dizer, olha, eu quero... Falaram lá no programa que eu assisti na UBS, ou no serviço de saúde, da carne magra, o que é? Às vezes ele vai falar, ó, escolhe essa, escolhe aquela, essa tá menos gordurosa, já fica a dica até pra conseguir comprar. Perfeito. Outra coisa, tem que evitar, que é gostoso, mas tem que evitar porque não é saudável, é fritura. Fritura. Uma dica boa pra substituir a fritura é assim, põe no forno. O mesmo alimento que você faria frito, coloca no forno. Aí você vai falar, mas eu já fiz, ficou ruim. Não consegui comer, ninguém gostou. Outra dica, pega um pouquinho de óleo, você pode colocar no borrifador e dar uma borrifadinha nesse alimento que você faria frito. Certo. Aí você consegue fazer com um sabor um pouquinho maior, sem a quantidade de óleo que você faria na fritura. Nossa, ótima dica, hein? Também. Olha, muito boa dica essa. Então, e realmente, eu em casa tento substituir o óleo pelo forno. Eu gosto do alimento no forno. Mas tem gente que não gosta. E então essa é a dica para quem quiser até e puder pôr um azeite no lugar do óleo, mas o óleo já faz o mesmo efeito. Porque na fritura você vai pôr o óleo, né? Sim. A diferença é a quantidade. E ele dá um sabor? Realmente, né? Dá um sabor. Então, a gente pode fazer essa substituição facinha. E outra, que para a dona de casa que faz a fritura, o perigo é até menor, né? Que a fritura... Opa! A fritura... Acabou o slide aqui, não faz mal. Fritura, eu volto lá. Não precisa, não. A fritura acaba intensificando... Não, volta lá, Cinti. Eu volto lá. A gente tem mais já volto, hein? Vamos ver. Vamos voltar pra gente. Vamos voltar. A produção volta pra gente aqui. Tem dica interessante então, também. Da fritura também, muito importante se falar o quê? É que é um risco, né? Fazer a fritura, quantos acidentes a gente não ouve, no serviço de saúde mesmo, quantas pessoas não chegam com problemas de queimadura. Exatamente. Então, evitar a fritura não só é saudável por conta da alimentação, como também é uma boa opção, essa do forno que eu mencionei,
Para evitar, né, o contato com o óleo ali, um acidente, às vezes tem criança em casa, então você já... E outra que você fica livre para fazer os outros alimentos, coloca no forno, deixa ali, que depois de um tempo você vai lá, vira, faz o mesmo procedimento e ele fica pronto. Ótima dica, ó. Você vai fazer essas duas, hein? O panetone e a da fritura. Jamile, mestre da cozinha aqui, nos ensinando a ter uma ceia maravilhosa Sou dona de casa. de Natal. Próxima dica? Tá, outra pra evitar, dica, né? Pra evitar. Alimentos muito condimentados. Aí você vai falar, mas o que seria isso? Condimentado é uma palavra um pouco, né? Nem sempre, nem todo mundo sabe o que significa. São aqueles alimentos que são muito, ou carregados no sal, ou carregados em tempero. O tempero até pode. O problema é quando você opta por um tempero que já vem com sal. Né? Ou já vem com algum Pimenta tipo, também, ou então conservantes, né? Então evitar os alimentos industrializados nesse sentido é positivo, porque aí você dosa o sal que você quer fazer, né? Que você quer colocar. Então, ao invés de comprar aquele franguinho lá empanadinho, faz em casa. Né? Aí você bota a quantidade de sal que você quer, traz a criançada para fazer junto. Claro. Aí estimula, vê que é tão saboroso quanto. Pode ser uma boa substituição também, né, Tio? Não, e claro, né, Jamile? Porque justamente esse condimentado, principalmente as donas de casa que estão nos assistindo, né? Mas, nossa, mas eu adoro colocar pimenta em toda a comida. É bom evitar, sabor né? Dá, né? Mas... Não, claro, dá aquele sabor, mas é bom evitar. Principalmente porque a gente não tá falando, vai fazer mal pra minha saúde. Mas o que afeta, por exemplo? Sabe o que pode causar? Uma constipação também, pode prejudicar a digestão do seu estômago, pode causar a famosa hemorroida. Então, tipo, todos esses alimentos condimentados, a gente não tá falando só porque a gente tá sendo chato aqui. Não. É uma questão da sua saúde mesmo, né? Se puder diminuir, ajuda, né? E até substituir. Né? Exatamente. Manjericão, a salsinha, a cebolinha, tem tanta opção aí, Claro. tanta variedade. O Brasil é tão rico nesse sentido que a gente pode optar por inserir isso na alimentação. E fica gostoso, né? Se fica. Bom, temos que evitar também... Como eu falei agora, os embutidos envolvem... Quais seriam eles? Aqueles que têm muito conservante, né? Eles inserem muitos conservantes para conseguir... para que esse alimento chegue até a tua residência de uma maneira que você possa consumir. Então, quais seriam os embutidos? Salsichas, dá exemplo, me ajuda aí, Ti. Aqueles, será que os milhos eles enlatados entram aí também ou não? Os embutidos, eu acho que não, seriam industrializados. Industrializados. Enfim, seriam alimentos como a salsicha, que tem uma quantidade de conservante muito grande. Tá. Então, salames, né? Deixa eu pensar aqui. Enfim. Aqueles enlatados não entram, né? Eu acho que não, né? A gente checa, depois a gente traz a informação. Tá bom. Pode ser? Tá. Mas aí, melhor dar preferência mesmo sendo, por exemplo, o milho que você exemplificou. Vai pro milho verde. Faz o milho verde natural mesmo, natural, in natura, que aí você consegue tirar da mesma forma o milho e se alimentar e fazer o creme, fazer o que você quiser, ou colocar na salada da mesma forma. Acho que os enlatados e os embutidos, vamos juntar. Deixar assim, melhor. Juntar. Aí, fora isso, a gente fala que tem que evitar a maionese. Não só porque ela é muito calórica, mas tem a versão light, tem a versão não sei o quê. Evita por quê? Porque também a conservação dela pode, né? A gente ouve causa muito tanto caso. problema, né? É verdade. A gente ouve muita gente falando, a maionese, eu passei mal porque comi a maionese. Então, a maionese tem se for fazer, mantém refrigerado, coloca na mesa só na hora de se alimentar, né? E não deixar muito tempo lá. Exatamente. É perigoso, né? Ainda mais que a gente tá falando que nessa época de fim de ano faz calor. Sim. E aí estraga muito mais rápido, né? Exatamente. E a gente não tá falando só da maionese. Qualquer alimento que teria que ser conservado da maneira correta, se você deixa exposto ali, pode já... ser. Exatamente. E também a maionese caseira, então, que o risco é um pouco maior, né? Então, verdade. evitar esse tipo de alimento. A maionese realmente é complicada. Se você puder evitar, substitui por um outro alimento. Um iogurte, às vezes o iogurte temperadinho ali substitui muito bem a maionese, né? Sim. Próximo. Queijos gordurosos. Quais seriam eles? A gente deu alguns exemplos, mas assim, são vários. São né? vários, Gorgonzolo, provolone, cheddar. Então, assim, todos os... Catupiry. Catupiry. Então, muitos são os queijos gordurosos. Aí você vai falar, mas quais que eu posso? Bom, fica uma dica aí. A ricota talvez seja um queijo um pouco mais barato, né? Um queijo branco tem a opção... Queijo branco é gostoso também. Gostoso na chapa ali, ó, com pãozinho. Ixi, muito bom. Então, também tem que evitar. E aí, como você tinha mencionado anteriormente, evitar refrigerantes e bebidas alcoólicas em excesso. Então, a gente não tá falando para não tomar, né? Você pode, sim, usar os refrigerantes, deixar na mesa lá para as pessoas tomarem, mas evite. Coloca o suco natural junto, dá uma dica ali. Tenta você, como mãe, como pai,
ingerir, né, uma bebida mais saudável, que às vezes o teu filho vai na cola e toma também. E a família toda aproveita a ceia de Natal, então, de forma muito mais saudável. É isso. Jamile, muito obrigado, então, por esses destaques. São dicas muito fáceis para colocar na prática. A gente já está próximo do Natal, já dá para comprar esses alimentos que a gente falou e evitar esses que a gente destacou aqui, então, né? E 2 dicas, não deixa pro ano que vem, começa agora e não deixa pra segunda-feira, porque senão não começa nunca. Exatamente. Não é isso, Thiago? Muito obrigado, Jamile, então. Gente, muito simples, então, seguir essas dicas que a Jamile deu pra gente, né? Muito tranquilo mesmo, dá pra fazer uma ceia muito saudável, bem gostosa também. E agora a gente vai falar de um assunto bem interessante. Um levantamento inédito do Ministério da Saúde mostra que 57 milhões de brasileiros têm alguma doença crônica não transmissível. O número representa cerca de 40% da população adulta no país. A Pesquisa Nacional de Saúde apontou também que esse tipo de enfermidade atinge principalmente o sexo feminino, que representa 44,5% do total de casos. As doenças crônicas são aquelas que não conseguem ser curadas em um curto espaço de tempo, ou em alguns casos que não têm cura. É o caso do diabetes e da pressão alta. E fique atento, a maioria das doenças crônicas está relacionada ao avanço da idade e ao estilo de vida. Por isso, tenha sempre uma alimentação saudável, pratique atividades físicas e evite o estresse. Passe regularmente com o médico e faça os exames para ver como anda a sua saúde. Bom, a gente falou agora sobre doença crônica, falou o último sobre as dicas de uma alimentação saudável na ceia. E vai voltar agora a falar com a Jamile, porque tenho certeza que você quer saber como fica o tempo. A gente vai voltar lá a falar com ela, porque ela tem todos os destaques de como fica o tempo hoje, amanhã, também para os próximos dias, de acordo com a previsão do site do Clima Tempo. Jamile, novamente então, vamos falar agora sobre previsão. Voltou. Quer dizer, não sai daqui, você que voltou. Vamos falar de previsão do tempo, então. É o seguinte, a previsão do tempo, deixa eu até pegar aqui a canetinha que ajuda, né, para visualização. Sim. Na quinta-feira, que é o dia de hoje, a previsão é que a máxima seja 27 graus e a mínima 20. Aí é o que preocupa muito nós paulistanos, é a condição de chuva. Então tem previsão de chuva, que é positivo por um lado, e é negativo por outro. Então a gente fica nessa dupla interpretação aqui. Isso. Vai começar provavelmente à tarde, então você que já vai sair de casa, já pega o guarda-chuva, né? Então aqui esses dados que eu passei são esses daqui, ó, para quinta-feira, dia de hoje, certo? E aqui, ó, tarde com chuva e noite com chuva. Então à noite avança essa chuva e vai continuar. Provavelmente amanhã ainda chove. Perfeito. A chuva começa então à tarde, vai continuar à noite, amanhã de manhã, à tarde e à noite. A gente vai ter chuva até a sexta, vai ter no sábado. Começou agora e não vai parar mais. Mas hoje faz calor ainda, né? Faz calor graus. E vai continuar fazendo calor nos outros dias. A chuva não vai tirar, vai refrescar apenas, mas a temperatura continua alta, tanto a mínima quanto a máxima. Então, ó, você vê que é bem similar. A gente fica com uma máxima um pouquinho maior e a mínima idêntica. E depois, para sábado, a gente tem uma máxima que gira em torno, né, entre 26 e 27, tá tudo na mesma coisa, 26 graus e a mínima cai só um pouquinho. Então, a quantidade de calor talvez seja a mesma. A diferença é que como vem a chuva, dá uma refrescada, né, a sensação térmica, a gente ouve muito falar disso, sensação térmica. O que é isso, Thiago? O que é isso, sensação térmica? Gente, por exemplo, a gente sente muito mais isso no frio também, né? Verdade. Tá lá, a previsão do tempo. A mínima na madrugada de São Paulo foi de 10 graus. Mas você fala, gente, eu senti tanto frio. Não parece. Não é possível que era 10 graus. Erraram, né? Tava menos 10, não é possível, né? Na verdade, a gente exagera às vezes, mas o nosso corpo não tá acostumado. A sensação térmica é essa. A previsão tá lá marcando 10... A previsão não, né? A temperatura. A temperatura, exatamente. Obrigado. De 10 graus, mas a sensação que a gente tem, de acordo com umidade, ventos, isso faz cair um pouquinho. Então, a sensação pode ser de 8, de 7. Ou maior, né? Na praia, por exemplo, você sente o mormaço, que também aumenta a temperatura sentida. O mesmo vale pro calor, né? Exatamente. Você sente aquele abafado, né? Aquele fica mais insuportável do que realmente é. E as temperaturas agora no verão, a gente tem que ficar muito atento a isso, né? E lembrando, né, que a Rede São Paulo Saudável produz
produziu um programa especial chamado Vem Chegando o Verão. Produziu mesmo. Que fala sobre Exatamente dicas sobre de isso. saúde para essa temporada, né? Se você puder, estiver aí assistindo, depois que acabar a conexão, pode ser que apareça na programação Pode aí. ser a sua dúvida. Exatamente. Não é? Então, Jamile, hoje 27 e nos próximos dias fica bem mais parecido. Mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que eu tenho para salientar é que a chuva começa hoje à tarde e leva o guarda-chuva até sexta-feira, até o final do expediente. E no sábado tenta sair com o guarda-chuva também, porque a chuva vai ficar. Uma boa Esperamos notícia. que vá para Cantareira, né? Exatamente. Fique em São Paulo e lá também. Como você ressaltou, né? Para alguns, a gente sabe que é difícil circular pela cidade quando há chuva. É uma má notícia, mas é uma ótima notícia que a gente sabe que a gente está vivendo uma crise hídrica aqui no estado de São Paulo. Que ela venha, mas que venha... Né, período longo, mas não tão forte, para não ter nenhuma região de alagamento nem nada. Já que a gente falou do sábado, vamos só descer aqui e ver do domingo, então? Vamos aproveitar. Domingo abre. Boa ideia, né? Domingo abre. Deixa eu só mostrar, porque às vezes a pessoa que tá vendo ali, né, não fica tão visível. Então, aqui, ó, amanhã, à tarde e à noite. A temperatura, a gente repara que mantém algo muito similar. Não muda tanto. Mas ainda tá entre nuvens, né? Isso que a gente vê as nuvenzinhas aqui, ó. Então o sol não aparece tanto, né? Isso, não aparece tanto, mas vai pelo menos a chuva vai parar um pouquinho. E de acordo com o clima-tempo, não tem previsão de chuva, então, para domingo, E, ó, né? deu uma zapeada aqui, ó, continua igual na segunda-feira. Então, gente, ó, previsão já tá tranquila. A Jamile já deixou claro para você que tem que... Claro, a gente mora em São Paulo, tem que levar o guarda-chuva todo dia, né? Nunca sabe. Mas nos últimos dias aí não chovia, mas... Você podia deixar o guarda-chuva que ele ia secar, né? Porque não acontecia nada. Ressecar. Exatamente. Mas a Jamile já alertou, então hoje tem previsão de chuva para os próximos dias. Isso. Jamile, obrigado mais uma vez, então. Gente, tranquilo, né? Hoje vai fazer calor, amanhã faz calor, domingo faz calor, então também vai fazer calor aqui na cidade de São Paulo nos próximos dias. A gente falou então, você anotou aí, tenho certeza, dicas para um fim de ano mais saudável. A gente falou sobre previsão do tempo e também falou sobre esse dado do o Ministério da Saúde, sobre tão importantes doenças crônicas, que cerca de 40% da população brasileira tem alguma doença crônica. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém, ou mesmo você tem diabetes, pressão alta, enfim. Tá numa unidade de saúde nos assistindo, esse é o Conexão Saúde, que te deixa informado tudo que acontece aqui na cidade de São Paulo e ainda te dá dicas de saúde. Vamos mudar de assunto agora. O mundo possui mais de 1 bilhão e 200 milhões de fumantes, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS. O número representa 1/3 da população mundial adulta. Ainda segundo a instituição, o cigarro é responsável pela morte de 6 milhões de pessoas por ano. A notícia ruim é que, se a tendência se manter, o índice pode subir para 8 milhões de mortes anuais até 2030. É muita gente, né? O cigarro possui mais de 4.700 substâncias tóxicas que fazem mal para a saúde. Vamos entender melhor como que o hábito de fumar pode prejudicar o nosso corpo na reportagem a seguir. Todos os dias, mais de 28 milhões de brasileiros repetem o mesmo ritual: acendem um cigarro. São 200 mil mortes por ano no Brasil, causadas pelo tabaco. A nicotina é apenas uma das 5.000 substâncias tóxicas presentes na fumaça do cigarro. Outras mais conhecidas são o monóxido de carbono, componente que impede o transporte de oxigênio no organismo, e o alcatrão, um conjunto de elementos que inclui metais e até produtos radioativos. Quando alguém fuma, a própria temperatura da queima do produto e a química presente nele já influenciam negativamente o corpo. Mas é no pulmão que todas essas substâncias se espalham pela estrutura corporal. Através da corrente sanguínea, as substâncias tóxicas do cigarro chegam a outros órgãos. O consumo do produto provoca diversas complicações. O tabagismo está ligado ao surgimento de mais de 50 tipos de doenças. Câncer, enfisema, bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica e problemas cardiovasculares, acidente vascular cerebral, tudo isso sabidamente já está associado ao tabagismo. O tabagismo é hoje considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde
estima que 1/3 da população mundial seja fumante. A nicotina é uma substância poderosa para causar dependência. O potencial de dependência da nicotina é equiparável à da heroína, embora os efeitos não sejam o mesmo. Diz, né, parar de fumar é fácil, só a palavra, parar, né? Mas a abstinência, sabe, a ansiedade e a depressão é muito forte. Eu achei que era impossível parar de fumar. Eu achei que eu jamais ia conseguir parar de fumar. Mas foi mais fácil do que eu pensava. Dá para conseguir ficar sem. Dá para conseguir ficar sem mesmo. No começo eu sofri bastante. A Secretaria Municipal de Saúde oferece tratamento para quem deseja parar de fumar. Atualmente, 83 unidades de saúde disponibilizam o serviço. Então, o tratamento combina assistência médica e psicológica, e o tratamento com as psicólogas é realizado de preferência em grupo. Se tiver indicação para atendimento individual, será individual. Mesmo com a assistência, as recaídas podem fazer parte do processo de tratamento. Maria de Jesus conta a sua experiência. Tentei fazer hora para não comprar cigarro, fiquei umas 3 horas, não vou, arrumei uma desculpa até que eu tive que ir. E na hora da compra ainda falei pro rapaz da padaria, falei, nossa, 5 meses que eu não fumo tal, ele segurou o cigarro e falou assim, ainda há tempo de desistir, mas não foi suficiente. Peguei o cigarro, fumei mas assim, mais fiquei com ele na mão, mais é o hábito do que, porque a nicotina realmente, o cheiro não me agrada. Mas eu mais fiquei com ele na mão do que levei à boca. A gente sempre comenta com os pacientes que são 2 componentes na dependência, né? A dependência química da nicotina em si e a dependência que corre paralela, dependência psicológica ou hábito comportamental. Por isso, o apoio do tratamento em grupo é fundamental para quem tem o cigarro como companheiro de décadas. 37 anos. Comecei com 11, mais ou menos uns 30 anos. E eu fumava 2 maços por dia e estava indo para o 3º. Porque o apoio de você ter em grupo fortalece. E o tratamento está aí para a gente não se sentir uma pessoa incapaz, né? O apoio que a gente tem psicológico, o apoio das pessoas em grupo, o apoio do psiquiatra através dos remédios. Então, assim, é necessário esse tratamento. As pessoas não são iguais, algumas conseguem sim, sozinha, mas eu acho muito mais difícil. Então, quando a pessoa consegue descobrir que ela vive sem o cigarro, né, ela fica bem, a autoestima melhora, ela economiza dinheiro e consegue fazer coisas que algumas pessoas antes não podiam, porque o dinheiro do cigarro era prioridade, deixavam de ir a lugares, às vezes por falta de dinheiro, por não aguentar ficar sem o cigarro. Nunca é tarde para abandonar o vício. Seu José Norberto, com 82 anos, sabe bem o que quer. E eu quero largar de fumar com meus 82 anos. Eu não quero fazer 83 anos fumando para você. Eu sei o que eu quero, eu sei pensar, eu estou lúcido. E a minha lucidez me diz, pare de fumar enquanto tem tempo. Mas nunca é tarde para a gente se arrepender do que faz errado e a gente tomar uma atitude. Muito legal, né, gente, essa reportagem especial sobre o tabagismo aqui na cidade de São Paulo. Não só da cidade de São Paulo, a gente viu algumas ações que o SUS tem, algumas iniciativas para pessoas que querem parar de fumar. E como a gente viu na reportagem, né, e a gente falou também um pouquinho antes, que o cigarro tem mais de 4.700 substâncias que fazem mal para o nosso corpo. Então, se você é fumante, conhece alguém que tem o hábito de fumar, tente parar o quanto antes. A gente sabe que é complicado, o cigarro vira às vezes um companheiro, né? Mas é importante parar, porque ele faz mal para a sua saúde e o pior, faz para aquelas pessoas que estão ao seu redor, já que a questão também dos fumantes passivos, aqueles que recebem a fumaça por tabela. Bom, você está nos assistindo, vai sair de uma unidade básica de saúde, de algum serviço aqui da capital paulista, e eu tenho certeza que você quer saber como está o trânsito e as condições do transporte público aqui na cidade de São Paulo e na grande São Paulo como um todo. E claro, quem vai trazer esses destaques para a gente, novamente, é a Jamile. Sou eu. Vamos ver então. Bora lá.
Vamos começar então com o trânsito, né? Para quem Sim. tá... Mais para quem tá de carro, É. né? Vamos colocar assim, porque seriam a situação das vias. Mas interfere também no transporte público. Claro. Né? Quando eu falo em lentidão, nas vias exclusivas, nas faixas exclusivas, nos corredores, não. Mas quando o ônibus tem que passar por regiões em que não tem essa opção, ele acaba pegando o mesmo trânsito do veículo, Com do certeza. carro, a moto menos, né? A moto às vezes vai pelo corredor e acaba se livrando. Mas então é essa a condição que a gente vai passar para eles agora, para vocês que estão nos assistindo aí no serviço de saúde. Vamos começar falando que está com maior quilometragem. Aí a gente fala em 19 quilômetros, que é a Zona Oeste. Logo em seguida vem a Zona Leste e a Zona Sul, empatadinhas ali com 15. Seguido pelo centro, com 7 quilômetros, e a Zona Norte com 3. Quando você fala em quilometragem, não sei se pra você, Thiago, mas pra mim fica um pouco, né? Mas quilometragem, que tamanho que é? A gente não sabe direito que tamanho que é. Então tem um índice muito bacana, que é esse aqui de baixo, que fala em porcentagem. Então vamos falar campeã em porcentagem? Zona Oeste, exatamente a que está com o maior índice de proporcional, né? Proporcional, exatamente. Fora isso, a gente tem um outro índice muito interessante no site, que a gente está, né, aqui da CET. Se você quiser acessar, é cetsp.com.br, né? Atualizado ali a informação que você quiser na hora que você quiser em casa, ou às vezes no celular, né? A pessoa acessa ali no serviço de saúde para sair, não vai sair agora, vai sair daqui a pouco, pode acessar e pegar essa informação. Nós vemos aqui que quais são as regiões que vão melhorar, Thiago? Zona Oeste, né? E a que Zona é a Sul. pior, são duas piores, então maravilha. Notícia vão boa, notícia né? boa. Qual é a notícia ruim? É que a Zona Leste vai aumentar, né? Isso mesmo, já tá ruim, vai ficar um pouquinho pior. E como que a gente sabe disso? Boa Pergunta. Esse índice aqui, né? Que a gente tá vendo logo embaixo desses quadradinhos da tela, há uma setinha. Às vezes a setinha não fica visível, a cor também é um símbolo, né? O verde significa setinha para baixo, que vai melhorar. A tendência é que a quilometragem naquela região diminua. Né, caia. Isso aqui lembrando que é média, né, gente? Média. Aí tem a setinha vermelha, que informa que a tendência é que aumente por algum fator específico. E o losango na cor amarela. Que é nem lá nem cá, ou é os dois, né? Ele se vai estabilizar. Então, no centro, por exemplo, na Zona Norte, a tendência para as próximas horas, próximos momentos, segundo a CET. Lembrando que CET, gente, é Companhia de Engenharia de Tráfego. Perdão, eu não expliquei. Às vezes a pessoa não sabe mesmo. Não sabe, é. Só para complementar essa informação, vamos falar que o rodízio, né? Rodízio hoje é 7, placas finais 7 e 8. Você é motorista, então já deve saber, mas não custa reforçar, Não, às vezes né? a gente esquece. É bom lembrar. 7 e 8. Aí a cidade é atualizada ao meio-dia e 27. A tendência, esse gráfico, ele explica como que está a tendência da lentidão, né? O que a média diz, máximo e mínimo, e como está hoje. Explica para nós, Thiago. Da última meia hora, lembrando que esse gráfico aqui, onde você está vendo essa linha, né, vermelha, a verde e a azul. Então, esse aqui é o gráfico de lentidão da CET para a média da última hora. Desculpa. Meia hora, né? Meia hora, desculpa. Hora, meia hora da última meia hora. E a gente vê aqui, ó, que 8%, isso aqui é uma porcentagem, isso aqui que eu tô rabisquei em cima do número. Não aqui, faz mal, dá vamos pra apagar ver? aqui, só para destacar então. Isso. 8% do total de 868 quilômetros de vias monitoradas pela CET apresentavam lentidão, né? Pela última meia hora. Mas a gente tem o dado atualizado aqui em cima. Exatamente. Então isso aqui é só para te informar como estava na última meia hora, se a gente está dentro da média ou não. Da última meia hora nós estávamos ali, no limite, mas dentro da média ainda. Melhorou, mas o gráfico melhoraria também, né? Então vai para 6,8. Tá regular, dentro da normalidade, né? Do que se espera para o período, pro horário, né? E assim como aqueles quadradinhos que a gente mostrou da quilometragem, aqui também tem indicação. Tem a tendência, então, muito bem lembrado. A tendência é que essa quilometragem então caia mais ainda. Que é ótimo. Então, notícia boa para os motoristas aqui da cidade de São Paulo. Vou voltar e falar um pouquinho mais de trânsito, vou te explicar por quê. A gente tem uma manifestação aí, deixa só, abaixa um pouquinho aqui, ó. Eu acho que é mais embaixo ainda. Embaixo. Vamos descer aqui. Isso, é no Twitter da CET. Subir mais um pouquinho, que desceu muito. Vamos ver aqui, vamos achar. Gente, você pode seguir a CET, hein? Claro. Aqui, aí, ó, uma manifestação. Lê você, Thiago, que tá me dando reflexo. Tá mais perto. Reflexo tá mais pertinho daqui. Então, ó, há 18 minutos atrás, possivelmente essa manifestação ainda acontece na zona central aqui da cidade de São Paulo. Isso. Então, uma manifestação, ela interdita, né? A gente não sabe, deve ter uma atualização mais recente. Isso. A rua Martins Fontes, no sentido centro, na altura da rua Álvares
na rua Álvaro de Carvalho, desculpe. Então, repetindo a informação, uma manifestação interdita a rua Martins Fontes, no sentido centro, na altura da rua Álvaro de Carvalho, então há 18 minutos. Opa! Vamos subir aqui. Vamos ver se tem alguma atualização mais recente aqui da CET. Manifestação. Eu acho que não. Não, tranquilo. Não, né? Agora, uma outra dica interessante que é da CET e é nossa também. Aham. A região do Brás, 25 de março, Mercadão, com final de ano fica como, Thiago? Nossa, impossível, né? Impossível. Então, se quiser ir, evite o carro. Não é? Exatamente. Vá de transporte público. Às vezes o metrô é uma boa opção. Tá ali, né, na boca de algumas regiões. Pode ser uma dica boa para a pessoa conseguir fazer as compras de final de ano, comprar os presentinhos ou algumas coisas que, né, o 13º entra, a pessoa quer gastar um pouquinho, pode gastar um pouquinho mais e quer gastar pouco. Essas são regiões, quem não é de São Paulo ou não sabe ainda, são regiões em que o preço é muito menor e possibilita que pessoas comprem itens mais com uma condição mais acessível, né? Claro. Aí muitas pessoas estão se perguntando, né, Jamile? Mas eu vou pro Mercadão, vou pro centro para comprar muita coisa, para pôr no carro. Ok, se for uma coisa absurda que não dê para utilizar no metrô, porque o metrô e os trens da CPTM também tem um limite de bagagem, né? Que você não pode entrar também com um armário, né? Dentro dos trens, porque você prejudica a mobilidade. Mas, nesses casos específicos, você pode ir. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente vai fazer uma comprinha ou outra. Se vai pegar muita sacola, chama um amigo pra passear. Ia falar isso, Thiago. Chama a família, leva o filho, leva o marido. Ajuda Ele vai fazer cara feia, mas leva. Ajuda a carregar a sacolinha, né? Que a gente aproveita, foi o que você falou, às vezes os preços são tão imperdíveis que você quer aproveitar para comprar, né? E às vezes acaba a pessoa que vai também quer comprar alguma coisa, né? E vê com um preço muito mais acessível. Sim. Então, uma dica nossa e da CET. Então, gente, aproveita o transporte público, né? A secretaria tá aproveitando, a secretaria não, desculpa, a prefeitura tá instalando as faixas exclusivas de ônibus, então utilize o transporte público para chegar até essas regiões, né? Boa. Aí, agora... não vamos esquecer, agora vamos entrar no transporte público propriamente dito, como você mencionou, das faixas. Nós temos um dado aí, que se não me engano é de corredor de ônibus, corredor de ônibus. Não é faixa exclusiva. Não é faixa exclusiva. A gente sabe que vira exatamente nos 19, né? Então, quer dizer, tá numa velocidade considerada ainda boa. Tá no limite, mas tá boa. Porque 20 km por hora você vai pensar, nossa, mas meu carro chega a 60, né? 20 tá bom? Explica por que tá bom, gente, lembrando, corredores são localizados à esquerda das vias e as faixas exclusivas que estão sendo implantadas pela prefeitura à direita. Essa média que a gente está falando, que a Jamile ressaltou, são à esquerda da via, né? Então, a média dos ônibus, 20 km por hora, em ambos os sentidos, tanto bairro quanto centro. Tem ônibus andando um pouquinho mais rápido? Tem. Tem mais devagar? Também tem. E ele para, né? A média, conta essas paradas, os faróis, quando vários ônibus estão parados. Então, é uma média considerada boa por isso. 20 km por hora, corredor livre. Então, 20 km por hora é a média da SP Trans, né? Agora, de acordo... vamos continuar falando de... Perdão, Thiago. Não, vamos continuar falando de transporte público. Agora a gente vai para CPTM. Sim, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. São os trens. Resumido, que ligam a capital paulista à região metropolitana. Não apenas da capital, isso. Ligam a região metropolitana e a capital, com a capital. Isso. Esse dado que a gente tem é do meio-dia 29. Agora meio-dia 42, dá uma atualizadinha, Vamos atualizar? Vê se tem. Vamos ver se eles